noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Essa noite fria, chuvosa. E graças a Deus estamos aqui, né? Estamos aqui sentindo esse calor, sentindo todo esse acolhimento que os amigos espirituais, com a qual os amigos espirituais nos recebem. Então é muito bom estarmos aqui. Passando rapidamente os nossos recadinhos, gente. Então, lembrando, né, quem quiser passar pelo atendimento fraterno, pelo plantão, é só chegar meia hora antes das palestras e procurar um plantonista. Continuamos com o atendimento às famílias carentes, e nós entregamos a cesta básica mensalmente, e também, né, uma vez por mês, nós fazemos uma palestra, entregamos os lanches. Então, esse trabalho ele só é possível com a ajuda de todos aqui, né? De vocês que nos ajudam com os gêneros alimentícios. Então, a gente quer agradecer e continuamos pedindo ajuda em gêneros alimentícios. Esse mês, né, a nossa necessidade maior é o leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Mas qualquer ajuda, qualquer alimento não perecível é bem-vindo e vai ajudar a nós montarmos as nossas cestinhas, tá bom, gente? E lembrando que o trabalho com os moradores de rua continua acontecendo todos os sábados às 16h30. Quem quiser participar, chegar aqui mais ou menos nesse horário, tem a montagem dos lanches e depois a entrega. Quem não conhece, tem aí uma oportunidade de conhecer o trabalho, tá? Então é isso, gente. Os nossos horários, a nossa programação toda está fixada lá fora ou então no site da nossa casa. Vocês podem conferir, tá bom? Então nós vamos, através da nossa prece, nós vamos procurando nos harmonizar a nossa mente, o nosso coração, contando com a ajuda, com todo o apoio da espiritualidade maior, dos nossos mentores, dos nossos protetores. E assim nós vamos elevando o pensamento a Deus, nosso Pai amado, o nosso Mestre Jesus. E hoje apenas agradecendo a Ele por estarmos aqui, por termos esta casa bendita, que nos acolhe, que nos dá força, que nos dá energias novas para sempre estarmos recomeçando, reconstruindo a nossa caminhada. É tão bom sabermos que aqui nós podemos encontrar tudo isso. O esclarecimento, o fortalecimento, o apoio e o carinho dos amigos. Então, Pai, nós te pedimos a força, a luz, a sabedoria para mais uma noite de aprendizados. Que a nossa mente esteja aberta, que o nosso coração possa receber o aprendizado e junto com ele todas as suas bênçãos que aqui tão carinhosamente nós sempre recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma noite com o nosso companheiro, o Amir, que é muito prazer, que nós recebemos com muita alegria. O tema da noite é a noite escura da alma, né, Amir? Então que você seja muito feliz, tá? Obrigado. Boa noite. Todos bem? Calor humano aqui, né? Já fez tudo fechadinho, né? Bastante gente, assim, vai aquecendo. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E de novo um tema desses meio espinhosos, né? A noite escura da alma. A Sandra só dá os temas assim mais
tristonhos assim para mim. Nunca me dá assim, né? Sobre as alegrias do porvir. Não, é a noite escura da alma. Deixa eu pegar a Sandra. Né? Ele fala basicamente que no nosso estágio evolutivo aqui, é completamente normal nós termos noites escuras mesmo. A gente pode até chamar assim. Né? Nós termos momentos em que tudo parece mal, momentos em que tudo parece vir contra, né? Momentos que a gente parece que a gente sempre, mesmo que mude de direção, está sempre contra a correnteza. Ele fala aqui que é normal isso, né? No nosso momento evolutivo. E não há nesse planeta, qualquer que seja o estágio evolutivo da pessoa que está aqui, alguém que não tenha passado por isso ou que não esteja passando nesse momento. Né? Certamente entre nós aqui deve haver algumas pessoas que estão nesses momentos difíceis que todos nós já tivemos, seja na vida financeira, seja na questão da saúde, seja na vida sentimental, seja na família, seja na questão de trabalho, né? E são esses desafios mesmo que a gente tem que encarar por aqui, né? Porque às vezes a gente vem no centro, uma vez por semana, aqui, 2, ou vai na igreja, ou vai no culto evangélico, vai na missa, onde for, né? Seja em que doutrina for, a gente às vezes pensa que o aprendizado a gente está fazendo naquela 1 hora e meia que a gente está no centro. Mas na verdade aquilo é só um briefing, vamos dizer, do resto da semana. Porque o aprendizado verdadeiro mesmo é na semana. O aprendizado verdadeiro mesmo são as experiências mesmo da vida, né, dos desafios de todos os campos da nossa vida que trazem. Né? E ele fala lá, de uma maneira muito bonita lá no final do texto, ele fala até o seguinte, que até Jesus passou aqui na Terra por momentos da noite escura. Né? Houve momentos mesmo, os evangelhos da Bíblia relatam realmente momentos ali que Jesus passou de muita dor, de muito sofrimento. Há inclusive quem diga que ele, quando ele fala lá, ele estava pregado na cruz e fala lá nos textos que ele disse, Pai, Pai, né, por que me abandonaste? Há até quem diga que aquele foi o momento em que ele teve medo. Né? Na minha opinião, e na opinião de muitos estudiosos aí dos evangelhos, isso não é verdade. Né? Ele estava ali recitando, na verdade, um canto de louvor a Deus, que é o Salmo 22, que vocês vão encontrar na Bíblia, que ele começa exatamente assim. Pai, Pai, por que me abandonaste? E aí ele fala uma série de coisas. Isso foi escrito muitos séculos antes desse momento extremo ali dele, né? E ali fala, transpassam minhas mãos e os pés, lançam sorte sobre as minhas vestes, né? Que os soldados romanos sorteavam ali entre eles o manto de Jesus. Então, na verdade, a minha visão ali é que não é que ele teve medo, mesmo ali ele continuava louvando a Deus. Né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha sofrido muito. Porque estar na carne, para qualquer nível de espírito, é sempre uma oposição. Mas como uma oposição, amigo? Veja, quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma visão e uma consciência das coisas muito mais poderosa e muito mais completa do que quando nós estamos aqui. Né? E aí quando a gente vem para a matéria fazer as experiências que a gente só pode fazer na matéria, porque nem tudo pode ser aprendido no plano espiritual. Você pode até aprender tudo no plano espiritual, mas as provas relativas àquele aprendizado são feitas na carne, em muitos desses casos. E essas coisas que para a gente parecem não ter fim, são justamente essas provas. A prova do que a gente muitas vezes aprendeu lá. Porque a gente fez um preparo para reencarnar. Todos nós fizemos um preparo para reencarnar. Né? Seria, vamos dizer assim, diminuir as nossas chances de sucesso se a gente não tivesse feito um preparo para reencarnar. Existem sim espíritos muito ainda atrasados que reencarnam de maneira compulsória e às vezes quase imediata em seguida ao seu desencarne. Mas dificilmente isso vai se dar aqui no estágio aqui que a maioria aqui já deve estar. Provavelmente todos. Provavelmente nós escolhemos as nossas provas e esse é o nosso livre-arbítrio.
escolher as nossas provas. Isso significa que elas não nos chegam por acaso. Como sempre tem gente chegando na casa, eu sei que para muitos estão cansados de ouvir falar nisso, mas acho que sempre é bom explicar. Que esse planeta que nós estamos aqui, a Terra, ele não é nem o tipo de planeta mais atrasado, né, dos tipos de planeta que existem, na escala que os mundos também estão sujeitos, assim como os espíritos, a uma escala evolutiva. Ele não é nem o tipo mais atrasado, né, que seriam os planetas primitivos, mas está bem longe ainda de ser o tipo mais adiantado. Então é natural aqui que muitos dos nossos aprendizados exijam provas e expiações. O que são expiações? São decorrências de algo que nós fizemos em desacordo com a lei. E que pela lei de causa e efeito nos são trazidas as consequências. Isso são expiações. Né? E existem as provas, né? Que são coisas que normalmente nós escolhemos, né? Não são os mínimos eventos da vida que são escolhidos, né? Se eu vou cortar o dedo aqui numa farpa, não. Mas os eventos maiores que nos trazem os maiores desafios, por exemplo, normalmente são escolhidos pelo próprio espírito, antes de reencarnar, enquanto lá no plano espiritual ele tem uma consciência muito maior do que nós temos aqui. Porque lá ainda nós nos lembramos de muitas coisas que aqui a gente não se lembra mais. Então a gente faz uma espécie de planejamento. Amir, mas será que eu estou em condições de fazer esse planejamento quando eu estou lá? Se não estiver em condições de fazer o planejamento, ele é terceirizado. Auxílio a gente sempre tem, né? Mentores, aí, espíritos de planejadores de primeira qualidade nos auxiliam. E normalmente a gente é consultado. Se a gente não é consultado, é porque a gente ainda não tem condições para isso e eles fazem o melhor para nós. Amir, mas tudo que eu fiz, tudo que eu possa ter feito em desacordo com a lei, volta necessariamente na forma de expiação, de sofrimento? Não necessariamente. Porque o nosso livre-arbítrio não termina no cometimento da falta. Ele existe também no arrependimento, ele existe na reparação. Então, se nós nos dispomos a reparar, mudar de conduta, né, e dar um passo na direção de Deus, no sentido de agir diferente e reparar as nossas faltas, com aquele contra quem nós erramos, ou com os outros, a misericórdia da justiça divina nos estende as mãos. Ah, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala que Deus não deixa impune nenhuma das faltas. Mas também fala que a justiça divina vem acompanhada sempre da misericórdia. E também fala que a duração do castigo está subordinada a quanto o culpado tem ainda o desejo de permanecer no mal. Ou seja, quando nós demonstramos um sinal de arrependimento, nos levantamos moralmente na direção do Pai para reparar, a duração das penas e mesmo a sua severidade é muito diminuída. Ou seja, isso também depende de nós. Deus não nos faz sofrer um segundo além do necessário para fazer um aprendizado, através daquela dor. Nossa, meu irmão, então você está dizendo que essa dor que me aflige, que está me tirando o sono, que está me tirando a paz do meu coração, é uma professora? É uma professora. É uma professora. Porque se não fosse uma professora, seria uma crueldade da parte de Deus. Seria uma espécie de vingança de Deus contra nós que erramos. Muitas religiões, em caminhos em que eu mesmo já pertenci por muito tempo, colocam isso como se fosse uma coisa eterna. Que Deus pudesse nos fazer sofrer eternamente por faltas cometidas durante uma vida que dura, segundo outras doutrinas, sem reencarnação, uma vida só que dura aí 80, 90, 100 anos no máximo, que normalmente tem erros e acertos, poderia ser uma justificativa, na visão dessas doutrinas, para Deus nos jogar eternamente num lugar de sofrimento. E aí eu pergunto para vocês, na própria justiça dos homens existe uma coisa chamada proporcionalidade.
Mesmo na nossa lei, ninguém pode ser condenado a mais de 30 anos de prisão. E mesmo, né? Não é isso? E mesmo sendo condenado a 30, ele cumpre um sexto, e aí tem progressão de regime e tal, quando vê, a pessoa teve a progressão de regime. Então, a mesma justiça dos homens, que tem nuances de vingança, e que não tem a sabedoria da justiça divina, traz em si os dispositivos da misericórdia. Se a justiça dos homens, que é imperfeita, traz nela os dispositivos da misericórdia, a justiça de Deus, que ama infinitamente, que é infinitamente sábio, que é infinitamente justo, não tem como ser cruel a ponto de nos condenar perpetuamente por 100 anos que seja de uma vida mal vivida. Só isso já seria suficiente para derrubar muitos dogmas que tiram o sono de muita gente, que às vezes nos fazem achar que estamos condenados à eternidade das penas. Isso é incompatível com uma visão mais ampla de Deus, com uma visão de Deus como soberanamente justo e bom. Então, Deus, quando suspende a pena de alguém que se arrependeu, ele está abrindo uma exceção para aquela pessoa? Não. Porque a misericórdia não é uma exceção à lei, ela é da lei, no caso da justiça divina. A justiça de Deus, a lei da justiça de Deus, traz em si os dispositivos da misericórdia, ou seja, ela vale para todos. Qualquer um pode ser alcançado pela misericórdia divina no momento em que ele mesmo determinar. Está condicionado a quê? Ao arrependimento. Está condicionado à vontade de fazer diferente. Só que muitas vezes a gente cai numa coisa de quando o sofrimento chega na vida, a gente cai meio que num vício, né, de revolta. Como se a gente se revoltasse contra Deus. E você vai encontrar revoltados nos dois planos da vida. Quem já participou aqui de sessões mediúnicas, de esclarecimento de espíritos, vai ver isso com muita clareza. Você vai se deparar com pessoas revoltadas no plano da carne, revoltadas contra Deus, né? Contra o sofrimento, contra Deus, contra a lei divina. E vai encontrar também entre os desencarnados espíritos revoltados contra o que eles chamam de vingança divina, por exemplo, e não de justiça. Porque para nós, normalmente, é muito mais fácil ver como justiça o que acontece em resultado do erro do outro. Mas quando é em resultado do nosso erro, nós vemos como uma vingança. Porque é aquele negócio que eu sempre repito aqui, né? A gente não se conforma em ser igual aos outros na visão de Deus. A gente quer ser sempre mais. Quer ser sempre mais. Né? A gente não se conforma em ser simplesmente tão especial quanto os outros. A gente quer ser mais especial do que os outros. E aí a gente fica pensando assim, começa a questionar os mínimos fatos que acontecem na nossa vida, que a gente julga serem coisas ruins, e não são, hein? Porque tudo serve a um propósito, né? Já vamos falar disso. As coisas ruins acontecem na vida de todos nós, né? Essas provas, essas expiações. E a gente, no primeiro ímpeto da gente meio que tomado por essa oposição da matéria que eu me referi no começo, que a gente pode considerar, por exemplo, o jugo do ego, né? A gente está aqui, é um espírito, a gente é imortal, mas a gente chega aqui, a gente meio que fica com as nossas faculdades obscurecidas pela matéria. Uma oposição realmente da matéria. E aí a gente começa a questionar como é que Deus deixou acontecer aquilo na vida da gente. Né? Sei lá, eu vim para cá, por exemplo, estou aqui, vamos supor que eu chego lá, entrou alguém na minha casa, levou a televisão, levou o computador, levou o som. Aí, num primeiro momento, qual que é a nossa coisa? De falar assim, não, como é que Deus deixou acontecer um negócio desse comigo? Eu fui lá no centro, fui falar sobre o Evangelho, né? Fui buscar as coisas do alto, que é justamente o que ele mandou fazer, né? Buscar primeiro o reino de Deus e tal. E aí eu chego aqui e levaram tudo na casa. Onde que estava Deus que não vigiou a minha casa? Onde é que estava Deus que não vigiou a minha casa, o meu carro, sei lá? Olha só. A gente ter um pensamento assim, a gente estaria admitindo que Deus erra. E que
o cara que entrou na minha casa poderia ter entrado na casa do lado, que para mim é tudo que eu queria, né? Que em vez de entrar na minha casa, ele escolhesse a casa do lado, ou em vez de levar o meu carro, levasse o carro que estava na frente. Se a gente atribui assim ao acaso, né? Como se fosse uma coisa meio sem rumo, que Deus tem que ficar vigiando a todo momento, porque senão as coisas fogem do controle, a gente estaria com uma visão muito reduzida de Deus. E Deus tenta nos mostrar há muitos séculos que as coisas não acontecem por acaso. Ele já tentou, ele já nos mostra de todas as maneiras possíveis. Só que cada um de nós vai perceber isso na sua velocidade. Né? Porque não existem acasos. Em coisas mais relevantes da vida, não pode existir o acaso. Porque a gente estaria admitindo que Deus erra. Assim, olha, ontem Deus fez tudo certo. Ele não deixou ninguém entrar na minha casa, ele me conservou com saúde, foi tudo bem no trabalho, fui elogiado, fiz a prova da faculdade lá, tirei 9,5, deu tudo certo. Hoje Deus acertou. Aí no dia seguinte entra o cara, o outro bate no carro da gente, a namorada briga e tal, fala, não, hoje Deus errou tudo. Ele não está num dia bom hoje, porque ele errou, tudo que ele fez comigo hoje ele fez errado. Então, é uma visão muito infantil de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente se revolta contra Deus, alguém poderia pensar, nossa, Deus se zanga, ele fica ensandecido de raiva. Está lá no Antigo Testamento que a ira de Deus, ele põe a faca nos dentes e vem matar a gente. Não é isso. Sabe por quê? Porque Deus é imutável. Se Deus é imutável, ele não está sujeito a humores de acordo com as nossas ofensas, com as nossas faltas. Ele é grande demais para se ofender. Achar que Deus se ofende é diminuir Deus. É grande demais para se ofender. É a mesma coisa que você falar que você tirou uma montanha do lugar, dando um empurrãozinho. Não vai tirar. Até porque o amor dele é infinito. E ainda que ele tivesse algum jeito de se ofender, o amor dele seria muito maior do que isso. Porque a lei que governa o universo é a lei do amor, não é a lei da vingança. É a misericórdia que segura o braço da justiça e não o contrário. Então a misericórdia tem mais força. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Não somos peças de um tabuleiro de xadrez que ele joga ao acaso. O espírito mais luminoso que já falou com a gente falou assim, chamou de pai. Não chamou por nomes e não chamou de nada, chamou de pai. Só para mostrar, né? Do pouca maneira que a gente tem de entender um pouquinho o amor, que é o amor de pai, de mãe, né? Que é o mais próximo que a gente pode conhecer do amor puro aqui, para que a gente entendesse mais ou menos de quem que a gente estava falando. De alguém que é amor infinito. Né? Eu olho para o meu filho, eu já acho que eu amo ele infinitamente. Mas isso é um infinitésimo do que Deus ama cada um de nós. Seja a pessoa mais virtuosa ou seja o maior criminoso aos olhos humanos. Que as opiniões de Deus nem sempre são as mesmas das nossas. Então, quando a gente começa a achar que Deus, quando a gente começa a se revoltar contra Deus, contra o que Deus deixou acontecer com a gente, como é que Deus pôde deixar acontecer isso comigo? Quer dizer que se fosse com outro não tinha problema, né? Agora, como é comigo, o egão grita. Mas achar que Deus ficaria zangado com isso e começar a sofrer pela zanga de Deus, seria imaginar que alguém que está... Tinha uma criancinha engatinhando aqui, uma criança sei lá, de quantos anos a criança começa a engatinhar, nem lembro mais. Mas que começou a engatinhar. Começou a nascer o dentinho. Aí ela vem me dar, eu estou falando aqui, ela me dá uma mordida bem na batata da perna aqui. Aí eu ficar louco da vida, parar de fazer a palestra e começar a brigar com a criança. Vocês acham que aconteceria isso? Ou eu ia falar assim, tadinho, ela, né, nasceu dentinho, ela está testando, está fazendo as experiências. Deus fala exatamente assim, Ele está fazendo as suas experiências, porque Deus nos vê como crianças, quase recém-nascidas. Por que quase recém-nascidas? Porque nós estamos muito mais próximos do simples ignorante do que do arcanjo. Naquela divisão didática, vamos dizer, que está lá no Livro dos Espíritos, né, que está aquelas 5 categorias de mundo, nós estamos na 2ª, almejando a 3ª. Então nós estamos bem mais próximos do simples ignorante do que do arcanjo.
Então Deus não se ofende com tudo isso. Ele olha as nossas faltas com amor, com complacência. Mas por que Ele não as deixa impunes? Para que nós possamos fazer o aprendizado. Né? Pelo mesmo motivo que quando a criança, por menor que seja, começa a fazer as coisas que nós vemos que não é boa para ela, não para a gente. Porque a gente não se ofende com o que a criança pequena faz. Mas o que a gente vê que não é bom para o aprendizado dela, a gente, às vezes, toma um brinquedo dela, a gente põe ela de castigo, a gente desliga a TV lá e põe no Jornal Nacional, né? A gente... E a criança, se olhasse para nós, se pudesse se comunicar, ela diria assim, nossa, meu pai é um tirano, minha mãe é uma tirana. Um dia que nem hoje, se tirar uma criança às 6 horas da manhã nesse frio, botar uma roupa e ir para a escola, ela fica revoltada, porque ela queria ficar dormindo. Mas o que é melhor para o futuro dela? Pensando na vida dela toda, não só para o dia de hoje. Se a gente abstrair um pouco do hoje, desse dia frio de hoje, o que é melhor para ela? Ficar um dia mais dormindo ou aprender o que ela vai aprender na escola? Aprender o que ela vai aprender na escola. Mas ela não, é demais pedir para uma criança de 7 anos, de 6 anos, que compreenda isso e que não fique revoltada. É mais ou menos o mesmo mecanismo da nossa revolta contra Deus. Só que nós já estamos deixando as fraldas espirituais, já podemos começar a entender os porquês das coisas. A primeira lição é não ficar revoltado contra Deus, porque tudo serve a um propósito de aprendizado. E a segunda coisa é não achar que aquilo é para sempre, porque toda dor vai passar. Quando vai passar? No tempo que ela já tiver cumprido o seu propósito. Aí ela vai passar. Qual que é o propósito? De fazer um determinado aprendizado ou de nos deixar quites, talvez não com o que Deus acha das nossas faltas, mas com a nossa própria consciência. Porque muitos sofrimentos que às vezes são difíceis da gente entender como é que Deus deixa acontecer, que a gente acha cruéis demais, Deus apenas consentiu. Porque às vezes aquilo era o que aquela consciência, que é onde está escrita a lei do homem, precisava passar, precisava impor a si mesma para que pudesse deixar os seus complexos de culpa para trás. E finalmente começar a seguir em frente. E aí eu pergunto, é a vingança de Deus ou é a misericórdia de Deus que deixa isso acontecer? É a misericórdia. Mas no momento que a gente está passando por isso é muito difícil. É muito difícil, porque nós somos as crianças pequenas ainda. E como é que a criança que está levantando da cama no dia frio, ela se consola de ter que levantar naquele dia frio? É ela saber que daqui a pouco ela vai encontrar com os coleguinhas, ela vai aprender, vai brincar no intervalo, vai fazer um monte de coisa e vai esquecer daquilo. Aquilo vai ser passado. Mas no momento em que ela teve que levantar, aquilo parecia o fim do mundo. Não é? No momento em que você leva o teu filho para fazer exame de sangue, quanto tempo dura o exame de sangue? 20 segundos? 30 segundos? Sei lá. Se você perguntar para ele na hora que está tirando, ele vai dizer para você que não acaba mais. Que aquilo durou 45 minutos. eu quando eu fazia... Agora eu estou meio baleado, não dá mais. Mas quando eu fazia arte marcial, tinha hora que quando a gente estava apanhando, tinha hora que aquela luta de 2 minutos parecia 65. É a mesma coisa. Quando a gente está passando pela dor, primeiro, ela revolta que aquilo esteja acontecendo. E segundo, parece que aquilo não vai acabar mais. Mas vai passar. O que a gente tem que se preocupar então, Amir? Além de passar bem pela dor, que é saber que ela não é eterna e saber que ela não ocorre por acaso. E isso nos dá uma consolação muito grande, não dá? Então, além desses mecanismos que eu preciso para passar bem pela dor, o que é inteligente neste momento? Não plantar novas dores. Porque lá no Livro dos Espíritos fala que Deus não pune nem pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez. Ou seja, o único jeito de receber expiação é fazendo o mal. É fazendo alguma coisa em desacordo com a lei.
E onde que eu leio essa lei, Amir? Dentro da tua consciência. Incorporando os ensinamentos que nós já temos do Evangelho, da Bíblia, das palestras, dos livros e dos cursos que você fez, das experiências que você já colheu da vida, de tudo isso. Tudo isso está dentro da tua consciência e forma um grande todo. Você tem que agir de acordo com ela. Porque é essa mesma consciência que faz a gente, muitas vezes do lado de lá, pedir desesperadamente uma expiação que nem Deus quer deixar que aconteça. Então, como é que a gente evita essas expiações? Procurando agir de acordo com a lei. Não faça nada em desacordo com a tua consciência. Não faça nada em desacordo com o Evangelho. Nossa, mas quer dizer que eu tenho que decorar o Evangelho? Não. Você pode decorar só uma parte que fala assim, olha, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem para você. Ou tem uma outra também que você pode decorar, que foi o próprio mestre que falou, que resumia, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa já é um segundo estágio, né? A primeira de só não fazer para o outro o que você não quer para você, ainda você ainda não está fazendo bem. Quando você conseguir parar de fazer o mal, pelo menos o mal consciente, cria a consciência do bem. Nós, né? Não estou falando vocês, eu também, todos nós. Cria a consciência do bem. Como é que eu faço isso? É treino. É fazer o bem em todas as oportunidades que a gente puder. As grandes e as pequenas. Se o bem para você for salvar, procurar salvar 1000 pessoas, tenta salvar 1000 pessoas. Se o bem para você for simplesmente dar um sorriso para aquela pessoa triste que passou por você, dê um sorriso. Faça o que você pode fazer, faça o máximo que você pode fazer agora. Essa questão das expiações decorrerem da lei, das transgressões à lei, tem muito a ver com uma coisa que a gente até estava conversando lá na cozinha agora há pouco, que é a questão do que nós queremos. Né? Nós temos desejos que nem sempre são nossos desejos como espíritos, que se a gente tivesse desencarnado, por exemplo, a gente não desejaria, mas que quando a gente está encarnado, às vezes a gente passa a desejar. Eu não estou falando de vontade, eu estou falando de desejo. Dá exemplos, Amir. Poder, posse além do que a gente precisa, prestígio, querer ter razão sempre, né? Colocar o nosso bem acima do bem do outro, né? Desejo de ter muito mais do que a gente tem, desejo de ser o melhor em tudo. São coisas que o orgulho e o egoísmo querem. E o orgulho e o egoísmo são coisas que dão trabalho, né? A pessoa orgulhosa vive num inferno, porque ela tem que ser o melhor onde ela vai. Se ela vem fazer uma palestra, tem que ser o melhor palestrante. Se ela vai dar uma aula, tem que ser o melhor professor. Se vai fazer academia, tem que ser o mais forte da academia. Se vai fazer exame para motorista, lá não pode errar nada, não basta ser aprovado, não pode errar nada, né? Mas não é porque ela queira ser melhor do que ela era. Ela quer ser melhor que o outro. Isso é uma grande armadilha do ego. É querer ser melhor que o outro e não ser melhor do que nós éramos. E isso nos faz ter desejar, às vezes, coisas que não são boas para nós, que parecem boas para nós enquanto nós estamos aqui na oposição da matéria, mas que não são necessariamente boas para nós como espírito. O espírito, por exemplo, não está muito interessado nas gratificações sensoriais. Elas fazem parte aqui da vida do encarnado, mas elas não podem ser supervalorizadas a ponto de nos escravizar e nos fazer cometer coisas que não são boas para nós. Deus nos mostra isso há muitos séculos. Ali desde o Antigo Testamento, quando a gente vê ali daquela maneira mítica ali do Adão e Eva, que eu vejo como uma parábola, tá? Se você for ver ali, vocês devem lembrar, né? Ali fala que Adão e Eva estavam ali no Jardim do Éden, não é isso? Estavam ali e Deus disse o seguinte, olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim. Mas daquela árvore que está no centro do jardim, que é a árvore algumas traduções dizem conhecimento do bem e do mal. Mas eu já vi traduções que considero melhores dizerem a árvore da experienciação do bem e do mal.
Se você comer dela, certamente morrerás, ele fala. Porque Deus não exige que a gente experiencie o mal. Deus não exige. Então aquele mal que chega como expiação, ele só é necessário como antídoto. Para você evoluir, você pode chegar a ser um espírito muito forte sem nunca ter experienciado o mal. E ele fala ali logo no início. E aí eles comem, né, do fruto. Ali, né, a gente tem que entender isso como um símbolo, né? E ali eles são expulsos do paraíso. O que significa isso? Se distanciar vibratoriamente de Deus. Quando você passa a ter desejos de fazer do seu jeito, indo contra o que Deus disse para fazer, que era não experienciar o mal, falou assim, não vai experienciar o mal, você pode, mas é melhor você não ir. E a gente vai mesmo assim experienciar o mal, a gente está dizendo assim, eu vou fazer do meu jeito. E aí a gente se distancia vibratoriamente de Deus e vem o que a gente chama de sofrimento. Isso lá há milhares de anos. Jesus também deu exemplos disso. Então o que foi que fez eles colherem o sofrimento ali? E ele simboliza o sofrimento também. Ganharás para o homem, né? Ganharás o pão com o suor do teu rosto, ou seja, você está por sua conta. Para a mulher, parirás os teus filhos com dor, ou seja, você vai experimentar as dores da matéria. Porque você vai ter que ir lá para a matéria para aprender. Vai colher as... Lembra do livro dos Espíritos? Experimentar as vicissitudes da matéria. Parirás os teus filhos com dor, colherás o pão com o suor do teu rosto. É meio convergente, não é? Aí depois vem Jesus e fala também. Onde ele fala? Lembra do filho pródigo? Ele estava lá numa boa, na casa lá do pai, que era acho que um fazendeiro, né? Tinha lá, tinha tudo, tinha tranquilidade, tinha bens, tinha comida, bebida, tudo certinho. Mas alguma coisa não tá bom, né? O ego sempre faz a gente meter os pés pelas mãos quando fala assim, alguma coisa aqui não tá boa. Porque a gente quer emoções fortes, né? A gente quer fazer do nosso jeito. Pai, me dá minha parte da herança que eu vou cair no mundo. Tá aqui. Tem certeza? Tenho. E ele vai. Aí ele vai, ele gasta tudo com festas e com baladas e com bebida, com um monte de coisa que traziam gratificações sensoriais, mas que não eram boas para ele como espírito imortal. Até que uma hora ele se vê colado ao lodo da terra, como se diz, como diz André Luiz depois, milênios também depois, para nos mostrar pela terceira vez. E aí ele se vê, um hebreu, comendo ali comida de porco, né, num criador de porcos ali. O porco, por hebreu, é um animal impuro, ou seja, a parábola quer passar uma imagem realmente de quem estava no fundo da humilhação, comendo a lavagem de um animal impuro. Aí ele fala assim, olha o que ele fala. Ele não fala assim, eu vou voltar. Ele fala assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e pedir que me aceite como um dos seus servidores. Olha o quanto de informação tem nessa frase. Primeiro, levantar-me-ei exige uma postura ativa. Exige que você fale assim, pai, me tira dessa, eu errei. Pai, eu estou disposto a fazer o que for necessário, mesmo servir. Porque eu percebi que até os seus servidores são mais bem tratados do que eu estou sendo aqui pelas minhas ações. E aí ele começa a fazer o quê? Depois desse despertamento, ele começa a fazer o caminho de volta. E aí, provavelmente, ele estava... Isso não está escrito, mas eu estou só acrescentando. Provavelmente, ele esperava receber paulada do pai. Só que o pai não espera o filho chegar, ele vai ao encontro do filho. Quando o filho se levanta e vem ao encontro do pai, se levantar, se elevar, né? Vamos entender isso no sentido espiritual. Ele vai ao encontro do filho, ou seja, ele resgata o filho do que ele estiver. Ele socorre o filho. Ele levanta o filho e põe uma aliança no dedo do filho. E manda matar o melhor cabrito. E depois tem um aprendizado daquele outro irmão lá, que fala, né? Que até ali não tinha se descoberto, chegado no autoconhecimento. Pai, esse que atendeu os desejos, só foi atender os desejos dele, você deu um cabrito para ele, uma festa para ele. Você nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Aí ele fala, filho, tudo que é meu é teu. Só que esse teu irmão hoje reviveu. Estava morto e reviveu.
E depois no Espiritismo também a gente tem muitos exemplos disso, de como são esses desejos de querer fazer do nosso jeito que nos sujeitam às coisas ruins. No livro Libertação, que a gente estava conversando na Copa lá, ela até me emprestou lá, mas eu não consegui achar na hora lá. Tem um obsessor que fala para o André Luiz, estou falando milênios depois de novo, né? Olha o espaço que tem entre o livro do André Luiz, aí de 1940 e pouco, e o Antigo Testamento. O primeiro livro do Antigo Testamento. Né? Nem sei quantos séculos tem, se alguém souber me fala. Aí, ele fala lá assim, olha, tá vendo os obsessores ensinando o André Luiz ali. Nas escolas de vingadores, que são escolas de obsessores, aprendemos que o que nos liga e o que nos facilita a entrada no campo psíquico para obsediar as pessoas são os desejos centrais delas equivocados. Porque, além dos desejos imediatistas comuns, todos nós trazemos um tema básico da existência, um desejo central. Que não é aquilo que você, por exemplo, pensa toda hora. Assim, sempre tem que pensar, porque você vai jantar, você tem que pegar o metrô, você tem que trabalhar tal. É aquilo que você não para de pensar. É aquilo que incomoda, que a gente sabe que não é bom, mas que é difícil de tirar. É aquele mal que ainda é difícil da gente se afastar porque a gente adora. E é esse que a gente tem que regenerar. É esse que a gente tem que regenerar. Porque as expiações que estão vindo, provavelmente estão vindo desse mesmo desejo central no passado. Que a gente muitas vezes tentou mudar, tentou regenerar esse desejo central para uma coisa melhor para nós e não conseguiu. E a dor vem então como professora. Tentando amolecer esse desejo central na gente. Devagarinho, repetidamente. Se a gente, e a gente pode ficar mais uma existência inteira e sair com esse desejo central, que é aquela coisa que a gente pensa toda hora que não consegue se livrar e que a gente quer de qualquer maneira, a gente pode acabar desencarnando com ele com a mesma intensidade, com as mesmas características, de que a gente desencarnou na última encarnação 200 anos atrás. Isso significa que a gente fez um monte de bem na encarnação, um monte de estudos, um monte de aprendizados, mas não tocou naquele tema que era o que era para ser regenerado de maneira mais importante. Como é que eu faço para regenerar esse desejo central? Evangelho do Cristo. Só o Evangelho. É olhar se cada uma dessas coisas que a gente pensa sem parar, que a gente quer de qualquer maneira, é boa para a gente como espírito. Usando o Evangelho como guia. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser o Evangelho do jeito que as outras religiões entendem também, não tem problema. Porque a essência está preservada, os ensinamentos são os mesmos. Compara a tua conduta e os teus desejos com os ensinamentos do Cristo. Mas de uma maneira tranquila, sem sentimento de culpa. Com o sentimento de querer fazer diferente, de querer ser resgatado finalmente por Deus. Né? De querer ser resgatado, ser recebido como mais um de seus servidores. Que é tudo que Deus quer, né? Que a gente que fez o caminho de distanciamento, igual ao filho pródigo, que a gente chegue naquele despertamento que o filho pródigo chegou e que a gente comece a fazer o caminho de volta. Aí a coisa vai ficando exponencial, porque se a gente não tem mais problemas com a lei, não tem mais esses ajustes de expiações, as provas são mais tranquilas. E isso quer dizer que a gente está no melhor momento que a gente já teve nessa caminhada de volta para Deus. Que Ele te acompanhe, ilumine todas as suas escolhas. Obrigado. Então agora nós podemos participar, fazendo perguntas ao Amir, comentários. Alguém gostaria de fazer alguma perguntinha, algum comentário? Que foi, Simone? Não tem pergunta do Lourenço? Né? Não tem pergunta do Lourenço? Tá falando que não. Tá muito frio, acho que o Lourenço tá. O Lourenço está embaixo da coberta, não quer tirar o dedo para digitar. Então
está todo mundo esclarecido, sem dúvidas? Tá bom? Você quer fazer mais alguma consideração? Não, só comentar que tem muita gente esperando a gente fazer esse caminho de volta. Porque todos nós, além do amor infinito de Deus, tivemos muitas mães, tivemos muitos pais, tivemos muitos filhos, muitos amigos, pessoas que nos amam profundamente. E às vezes a gente fica com medo, né? Não, porque o obsessor, ai meu Deus, isso aqui. Tem muito mais gente que nos ama do que gente que não gosta da gente. Né? E mesmo esse que às vezes acha que não gosta da gente, tudo que ele quer é começar a fazer esse caminho de volta também. Porque a dor cansa, o mal cansa. Né? O distanciamento de Deus cansa. É o próprio, acho que foi João Paulo II, não tenho certeza, que disse que entendia o inferno como um distanciamento de Deus. Como Deus é imaterial, a gente só pode entender o distanciamento de Deus como uma coisa vibratória, como uma coisa do coração, do sentimento. Então o que pode nos fazer parar de sofrer é voltar a fazer o caminho de volta para Deus. Qual é esse caminho de volta? É o arrependimento sem culpa, arrependimento, expiação, se for o caso, se não, direto para a reparação. Direto para a reparação. Ah, mas aquela pessoa com quem eu errei não está mais aqui, desencarnou. Tá bom, faz o bem para outra. Vale do mesmo jeito. Né? O importante é que a gente se entenda com a sua própria consciência, com Deus e com os outros. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Mir. Então agora, companheiros, depois de tanto aprendizado, de sermos brindados, com tantos ensinamentos, através das palavras, da palestra carinhosa do nosso companheiro, nós vamos buscando dentro do nosso coração o amor, os nossos melhores sentimentos, e vamos doar, vamos distribuir as nossas boas vibrações, pedindo aos companheiros espirituais que levem essas vibrações de amor a todos os locais necessitados. Vamos vibrar pelas famílias que passam pelas provas, pelas expiações, com suas dores, com as suas dificuldades, para que essas famílias, cada ente, cada indivíduo possa ter força, possa ter coragem e possa, através do aprendizado, ir se modificando. Então, que o Pai ampare a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que não enxergam um caminho, um horizonte, que esses irmãos agora possam sentir todo esse amor, todo esse aconchego, fortalecendo-lhes a vontade, fortalecendo-lhes a fé. Pedimos ao Pai, a todos que passam pelo desemprego, pelas dependências químicas, a todas as formas de vícios, aqueles irmãos que estão nas ruas, sem fé, sem esperança, que brilhe no coraçãozinho deles essa luz maior do Pai. E a vontade, a fé, a perseverança de escolherem e seguirem novos caminhos. Vibremos pelos nossos lares,
pelas nossas famílias, local no qual nós encontramos os nossos maiores desafios, as nossas maiores provas. Que o Pai nos fortaleça e que possamos levar até eles um pouquinho do nosso aprendizado, um pouquinho de todo esse amor que nós recebemos nessa casa. Vibremos de uma maneira especial por aquele companheiro, por aquele vizinho, amigo, parente, que nós sabemos nesse momento estar necessitando de luz, de fortalecimento, que está passando por problemas de saúde. Que o Pai o fortaleça e que ele, com força e coragem, se reerga e queira buscar esse caminho de volta em direção ao Pai. Então, assim, agradecidos, nós vamos finalizando a nossa noite de hoje, agradecendo ao Pai por tudo recebido. Que Ele nos acompanhe até os nossos lares e que possamos estar aqui fortalecidos, harmonizados, em paz, na próxima semana. E conscientes, assim como o nosso companheiro Amir nos falou, que o aprendizado maior não é aqui dentro da casa, mas é durante a semana, nas nossas lutas, nos nossos desafios. Então vamos usar todo esse aprendizado e com força, com fé e com esperança, fazer o que nos cabe. Que assim seja, graças a Deus. Nós continuamos, então, aguardando em silêncio até o momento de nós recebermos o passe. Então, continuemos harmonizados com os pensamentos elevados.